Boa noite, Anete. Oi, Rodrigo, boa noite. Que bom, muito bom ter você aqui, Rodrigo, e vocês todos e todas. Olá, pessoal. Boa noite para todos também. Um prazer estar aqui com vocês. Então, pessoal, eu estava dizendo aqui para quem não me conhece, né? Eu sou Janete Capel, eu sou psicóloga, sou psicoterapeuta corporal, sou facilitadora, né, da TRE, que é a técnica de redução de estresse, sou professora universitária, então trabalho aí no curso de psicologia, nos cursos de graduação, pós-graduação, faço pesquisa, né, trabalho aí com psicoterapia individual e de grupo. Então, são várias as atividades aí ao longo desses quase 30 anos de psicologia, viu, Rodrigo? Já. E agora, então, né, desenvolvendo um projeto mais especificamente voltado para a psicoterapia corporal. E o Rodrigo, ele tem sido aí um parceiro já desde a época da formação em TRE, nós estamos juntos aí desenvolvendo alguns trabalhos. Inclusive um projeto que é no parque, né, que é o Desestressa nos Parques. Nós realizamos esse trabalho 2 vezes por mês, né, durante 2 domingos aí, e depois a gente pode falar um pouquinho também no final. Mas eu quero apresentar você, viu, Rodrigo, um pouquinho, né, falar um pouquinho aí também da sua experiência, e bem-vinda aí também, Joelma, Lucineide, é, tem também um Instagram que tem o nome como Amor, acho que é Amor Incondicional, talvez seja, né? E André também está conosco. Bem-vindos, bem-vindas, que vocês possam aproveitar muito esse nosso encontro, né? O Rodrigo, pessoal, quem não conhece ainda, ele é naturólogo, ele é psicoterapeuta corporal haitiano, ele tem formação em análise haitiana contemporânea, tem também formação em terapêutica tradicional chinesa, formação em massagem bioenergética, em medicina exogética. É uma palavrinha difícil de falar, né, Rodrigo? Isso. Ele também é facilitador de TRE, né, da técnica de redução de estresse. É professor e coordenador, pessoal, de uma escola de natação lá na Guarda do Embaú, né? Esse projeto já tem mais de 30 anos, né, Rodrigo? Sim. E o Rodrigo, depois, se puder falar um pouquinho também sobre esse projeto. Atualmente, tanto o Rodrigo como eu, nós estamos em Goiânia. Nós nos conhecemos na formação em TRE. A nossa formação foi online durante a pandemia, né? E o Rodrigo estava em Florianópolis, né, Rodrigo? E eu aqui em Goiânia. E depois nós nos encontramos. Ele se mudou para cá, né? E nós nos encontramos aqui. Desde então, estamos desenvolvendo vários projetos juntos aí. Rodrigo, então, como é estar chegando para esse Eu, momento, né? eu também faz um tempão que eu não participo de uma live, né? Eu sou de Santa Catarina, estou morando atualmente em Goiânia, mas fico nesse trânsito Santa Catarina, Florianópolis, Goiânia, né? Tem um trabalho que eu desenvolvo lá e está chegando aqui para trocar com vocês para criar esse projeto, né? Que a gente chama de Entre Pausas. É, é uma soma que eu e a Janete estamos fazendo, acho que a gente vem somando, tem conseguido dialogar bem, né? Somar nossas forças, aí, a sabedoria da Janete, a experiência, também com o meu trabalho que eu venho desenvolvendo há bastante tempo na linha da terapia, na linha do cuidado, na linha do contato consigo, né? E eu acho que é legal dizer assim que quando a Janete pensou no Entre Pausas, ela pensou nesse vínculo com esse tempo, com esse espaço, e eu venho desenvolvendo lá em Florianópolis, eu fiz no verão, que eu trabalho nesse projeto de natação e surf, eu venho desenvolvendo um projeto que se chama Um Corpo que Pulsa, um Corpo de Prazer. E a gente associou essas duas práticas no sentido de somar essa pausa para chegar nesse corpo que pulsa, nesse corpo que tem prazer, que tem vitalidade. E aí eu e a Janete fomos conversando, dialogando sobre a experiência, né, da minha vivência lá com esse corpo que pulsa, e a Janete também nos projetos dela aqui de pensar o TRE, de pensar essa pausa, né, nesse cotidiano que a gente vive atualmente, com todas as nossas acelerações. E aí a gente veio aqui para tentar construir isso junto e talvez trazer para vocês um pouco dessa nossa construção ainda, nessa costura, nesse tecer de construção, a confiança que eu acredito que
vai ser um trabalho muito bem, com fios bem trabalhados. Eu acho que a gente está pensando bem, com bastante tranquilidade, para ter esse encontro um espaço de completude, de estado de presença. Isso a gente vai falar no meio dessa conversa aqui, né? E eu vou falar só um pouquinho de mim. A gente, quando fala que eu sou professor de surf, eu trabalhei, já vai fazer 35 anos nessa escola, que a gente criou, eu e um amigo meu chamado Jorge Madeira, e a gente trabalha com a adaptação ao meio líquido de crianças e trabalhos com a natureza. Eu já escrevi 2 livros, 2 fábulas para usar como material didático, e como diz o Reich, né, a gente precisa cuidar das crianças do futuro, né? Essas crianças do futuro, eu acho que somos nós ainda. Nós estamos cuidando da gente, a gente vai cuidar melhor das crianças. Então, eu tenho trabalhado dentro desses projetos no sentido de buscar essa relação do ser humano consigo, do ser humano com a natureza. E aí, quando eu me envolvo aqui com a Janete, a gente entra num projeto também que está quase completando 3 anos, está para 2 anos e meio no parque. É um projeto que passou muita gente por lá e muita gente reconheceu a si próprio o trabalho do TRE do parque, né? Reconheceu o seu corpo, reconheceu a experiência de permitir que o corpo ensinasse com a sua sabedoria própria. Isso é muito interessante através da ciência do TRE, né? Que é uma ciência bonita. E no projeto do parque, eu e a Janete vemos trabalhando e está sendo muito legal que sempre chegam pessoas novas e sempre retornam as pessoas também que já fizeram. Vou deixar a Janete aí conduzir um pouco, que a gente tem um pequeno roteiro para a gente também não se perder. Não me empolgo aqui, vou contando do meu jeito. Vou deixar que a Janete, nossa professora Janete, nos conduz aí um pouquinho nessa linha de pensamento. Muito bom, Rodrigo. Estou muito feliz desse encontro aqui, vendo várias pessoas chegando, né? Então, o Sérgio, o Estevão, a Márcia, várias pessoas conhecidas, algumas que eu não vejo já há algum tempo, então muito bom ter vocês aqui. E a gente pensou em começar, né, Rodrigo, falando um pouquinho sobre esses momentos que nós vivemos, né? Quando a gente fala de pausa ou entre pausa, né, nós sabemos que é um grande desafio, porque nós vivemos momentos de muita agitação, né? Então, quando a gente pensa assim, nesse nosso contexto, nesse momento, né, para nós que vivemos em grandes cidades, né, para nós que estamos aí envolvidos profissionalmente, trabalhando, estudando, construindo vários projetos, então, quanto é desafiador para nós pensarmos em pausas, né? Pensarmos em momentos para dar uma parada e poder pensar, e poder sentir, poder refletir e principalmente poder fazer contato com o nosso corpo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, Rodrigo, como é que você está vendo essa questão, né, da hiperativação, aceleração, os desafios, a competitividade, né, algumas situações de muita insegurança, né? Então, como é que está isso aí na sua visão? Principalmente você que trabalha com vários grupos, né, com vários projetos, você trabalha com criança, você trabalha com adulto, você trabalha na praia, você trabalha no parque, você trabalha dentro de um consultório, você trabalha muito virtualmente, né, porque eu sei que você atende online. Então, como é para você essa questão do momento que a gente vive, né? Eu acho que é uma pergunta assim que tem muitas respostas, né? É muito ampla, a resposta pode ser muito ampla, mas a primeira questão que me vem à mente é a aceleração dos tempos modernos, primeiro nessa questão digitalizada, né? A gente vive com um corpo meio digitalizado, um corpo que vive com a cabeça para baixo, que vai perdendo muitas das sensibilidades e vai ficando muito conectado só nesse segmento, né? A informação vem por aqui, a gente vive dentro dessa tela. Não quero negá-la, ela é uma ferramenta, mas ela também nos consome como meio, né? No tempo atual, a gente vê os corpos também mais se perdendo a corporidade, porque é como se a gente fosse ficando sem bordas, né, nesse tempo atual. E qual que é o desafio do trabalho corporal nessa atualidade, nessa questão da aceleração? Né? A gente está muito conectado com a aceleração, com a meta, com atingir aquilo que é a meta,
seja na vida pessoal, seja até em qualquer trabalho que a gente venha a fazer, a perfeição, né? Essa questão da perfeição, é muito amplo nesse sentido, né? E isso perpassa de todas as gerações, desde as crianças até os adultos, e isso acho que é o grande desafio. Por isso que esse projeto me empolga muito, porque ele começa com uma pausa. Quer dizer, talvez uma pausa naquilo que nos faz perceber que está em excesso. Então, quando a gente pensa em aceleração, pensa em a questão da competitividade, eu tenho que ser o melhor da rede, eu tenho que eu tenho que apresentar o meu corpo com uma qualidade de saúde, eu tenho que ter uma estética corporal específica, eu tenho que atingir a melhor alimentação. É tudo muita demanda. Então, e aí a gente entra num mecanismo que tem a ver com a estrutura do capitalismo atual, que é real, que é esse consumo exacerbado. E aí a gente falar de consumo é interessante, né? Porque a gente passa a consumir sem ver as consequências do nosso próprio consumo, seja o consumo para o físico, seja o consumo para o meio ambiente, seja o consumo do que nos faz hoje como meta de para onde é que eu quero chegar, o que eu vou consumir para chegar naquele lugar, seja educação, seja saúde, seja no que for. E aí a gente vive acelerado dentro desse tempo. Então, quando eu volto a pensar no projeto, eu penso, só a pausa para essa conversa já é um passo para a gente refletir o que está em excesso. Como é que tem uma pergunta que a gente fez na nossa conversa, né? Você tem pausa entre o que você faz? Que tipo de pausa você tem? E não só o que faz, entre o que você consome, entre o que você busca. Quer dizer, como é que fica o silêncio? Como é que fica a tua autoescuta? Como é que fica a tua percepção? Então, esse será o tema do nosso projeto e eu acho que tem a ver com essa atualidade que é a aceleração, que é a digitalização, que é a robotização. Quer dizer, ao mesmo tempo que isso nos facilita, nos aproximou, posso estar falando com meus clientes de Floripa, de qualquer lugar do mundo, mas, ao mesmo tempo, isso também nos faz entrar numa rede de aceleração. Então, essas reflexões dentro do cotidiano pede uma atitude, pede um refazer. E talvez essa proposta que a Janete traz com entrepausa, que eu acho que tem a ver com o TRE, né, nesse sentido. O TRE, às vezes, ele faz pausa sozinho. É interessante, vou falar um pouco do TRE nesse contexto, Sim. Porque o TRE tem algumas questões que ele é bem interessante. Quando você descobre o tremor por si só caminha no seu corpo. E é uma coisa autônoma do seu sistema de autorregulação. Quando o tremor por si só, o seu corpo, de repente ele faz uma pausa. E se você passa a escutar as pequenas pausas que o teu corpo faz no próprio processo de percepção do TRE, por exemplo, no caso do TRE, você vai começar a poder exercitar isso na tua própria escuta de si, na própria relação com a vida, no teu fazer. Eu digo que no TRE o tremor é um morador que mora muitos anos na nossa casa e a gente às vezes não diz para ele seja bem-vindo, né? Porque a gente foi deseducado a tremer, deseducado a ter o sistema ao nosso favor, o sistema autônomo. Então, pensando em pausa, esse processo para você fazer uma escuta de uma sensação que é o sistema autônomo do corpo, é necessário pausa. Se você não parar, não fizer alguns movimentos diferentes na vida, você não vai ter essa escuta mais clara. Então tem a ver com escuta, tem a ver com acolhimento, tem a ver com todo esse movimento da atualidade. Acho que pode completar um pouquinho aí para me ajudar até a fazer novas reflexões aqui. É desafiante, é desafiador nesse momento em que a gente vive uma hiperativação, um convite constante, né, a movimentar o tempo inteiro, a produzir o tempo inteiro, a correr o tempo inteiro para poder sempre fazer mais e melhor. Nós vivemos numa busca constante aí de ideais que às vezes nem são atingíveis. Então, com isso tudo, né, Rodrigo, fazer uma proposta de parar um pouquinho é uma proposta extremamente desafiadora, né? Mas o que a gente tem observado, a Luciane nos dando boa noite, Luciane, bem-vinda. Érica também, Érica está sempre conosco no parque, muito bom, Érica, te ver por aqui.
Bem-vinda. Então, Rodrigo, se a gente não faz, né, essa pausa para pensar, para sentir, para avaliar, para reconectar e até para renovar as nossas energias, o que pode acontecer? Que consequências que a gente tem, né? Estou pensando aqui um pouquinho nas consequências da gente viver esse momento, né? De insegurança, de isolamento, de desconexão, de excesso de virtualização, né, com idealizações imensas em várias áreas da nossa vida, como, por exemplo, na estética, né, na estética corporal. Então, quando a gente vive nisso tudo, envolvido por isso tudo, e não toma os cuidados com a nossa saúde, né, física, mental, relacional, psicológica, que pode acontecer, né, Rodrigo? E eu fiquei pensando, né, na própria questão do adoecimento, o quanto a gente tem encontrado, né, pessoas têm nos procurado no parque, nos nossos projetos, no nosso consultório, né, o quanto nós temos tido contato com pessoas que estão muito adoecidas, né, desvitalizadas, desanimadas, desmotivadas, né? Desenvolvendo, inclusive, uma série de transtornos, né? Como transtorno de humor, transtorno de ansiedade, né? O pânico, e aí por aí vai, né? Problemas sociais diversos, né? Normalmente a gente tem tido contato com várias situações. Na sua experiência, Rodrigo, também tem sido assim? O que você tem percebido como consequências aí dessa hiperativação, dessa agitação em excesso, dessa correria, dessa falta, né, de pausas, dessa falta de momentos para relaxar um pouquinho, para respirar, para dar uma parada e poder reconectar, poder revitalizar. O que você tem percebido aí na sua experiência como consequência? Eu acho que eu vou por um caminho, a gente pensa que realmente a gente tem consequências de adoecimento. Mas eu quero ir por um outro caminho dessa reflexão, que o que faz o adoecimento surgir realmente é o momento que a gente se desconecta ou se dessensibiliza da percepção talvez mais íntima. Por quê? Eu acho que o adoecimento, eu não quero entrar na questão dos sintomas ou dos adoecimentos em si, mas nesse mecanismo que faz com que a gente se desconecte da nossa própria percepção, que é tomada pelo mundo lá fora, que nos toma, e a gente se toma também no mundo lá fora, e é uma desconexão, por exemplo, como que a gente levanta, como que a gente vai dormir, como que a gente se alimenta, como que a gente faz o nosso círculo circadiano, esse ritmo do dia a dia, esse ritmo interno do corpo e o ritmo do corpo, né, ou em si o ritmo da vida, acontecer na nossa vida. Porque eu percebo que os maiores adoecimentos, os maiores processos estão vinculados com essa primeira desconexão. Primeira desconexão de como eu estou respirando. Primeiro, porque respirar é conectar-se com o ritmo. Porque a gente chama o sistema respiratório e circulatório de sistema rítmico. O corpo já tem um ritmo. Então, o primeiro passo é como eu estou respirando, isso já vai mudar todo o meu processo metabólico, já vai mudar todo o meu processo de contração, tensão, e assim eu começo a ter os efeitos. O que tem muito hoje, né, pensando nessa consequência do adoecimento? Aceleração do pensamento, né? A gente tem que ter um pensamento muito veloz. Quer dizer, o excesso de informação digitalizada acelera a nossa forma de pensar. Ao acelerar a nossa forma de pensar, de lidar com o pensamento, também modifica o nosso ritmo. Não temos uma pausa no pensamento. Então, o desafio, eu acho, que nesses tempos, é que a gente possa reencontrar esse contato com o sentir. E aí, é por isso que quando eu fiz o projeto lá em Florianópolis, com um corpo que pulsa, um corpo de prazer, tem a ver com isso. Porque o que pulsa na gente, né? Como é que é sentir a pulsação? Não é só o pulso aqui que eu estou falando, é o pulso do sentir a vida. Como é que eu estou sentindo uma relação que é tensional? Como é que eu sinto ela? Como é que eu reajo a essa tensão? Uma relação que é muito prazerosa. Como é que eu estou retornando essa pulsação em mim?
como é que eu estou me relacionando com o meu trabalho, com a demanda do trabalho, como é que eu estou pulsando, como é que eu estou sentindo, como é que eu estou vibrando de forma consciente em cada coisa que eu venho fazer. Por exemplo, o estado de eu estar aqui fazendo uma live é sempre a uma pequena tensão, porque tem um público, tem uma meta, tem um lugar para chegar, tem um lugar para a gente tentar informar. Isso gera pulsações. Qual que é o meu trabalho interno para que eu possa estar pulsando melhor, respirando melhor, um ritmo melhor e para dizer aquilo que é mais íntimo do que eu quero propor até no trabalho. É desafiante porque é por aí que a gente passa. A gente passa pelo lugar do desafio na vida. Todos os instantes onde a gente se coloca vai ter esse desafio. Então, quando o projeto Entre Pausas se associa ao projeto Um Corpo que Pulsa, a primeira pergunta é como eu vou fazer essa escuta? E onde no meu corpo, onde em mim isso toca, a vida toca em mim, né? Ela toca na minha história, isso que eu estou vivendo tem a ver com uma repetição histórica, isso que eu estou vivendo é uma repetição de um hábito, de um trauma, e se repete, isso que eu estou vivendo é um mau hábito, por exemplo. E às vezes uma mudança de pequenos hábitos muda muito a vida da gente, né? Às vezes reconhecer, por exemplo, eu já atendi muitas pessoas, quando, no caso do TRE, vou usar o TRE como exemplo, né, que é uma das práticas que a gente também vai usar no dia do encontro, é o TRE, eu já atendi muitas pessoas que, num estado de pavor, ou num estado de mais perto do pânico, ou num estado de medo diante de uma situação, na vida real começavam a ter reações de tremores, por exemplo, tremores involuntários, né? Aí as pessoas procuram e depois a gente começa a ensinar para elas um pouco do TRE, elas começam a dizer, mas era isso, era só um tremor. Só que o fato de tremer gerava um medo muito grande, aí gerava uma maior ansiedade diante daquele medo, aí gerava uma consequência, aí gerava uma insônia, aí gerava uma enxaqueca, aí gerava outro processo tensional, e aí daria os outros sintomas que a gente pode falar. Então, às vezes, por que o projeto que eu acho que é interessante, que a gente falar que não é um projeto só de um projeto de terapia, é um projeto de educação. Porque Sim. tudo que a gente vai tentar falar, eu tento reconhecer no meu corpo, eu tento reconhecer por onde passa essa sensação no meu corpo. Por isso é um projeto de contato, reconhecimento, troca, com o que eu estou sentindo. A partir de eu sentir no meu corpo essa sensação de como flui, não, aqui eu sinto que tem tensão. Não, às vezes a gente nem percebe a tensão. Sim. Ela está tão estruturada historicamente que eu nem percebo. E às vezes eu tenho ATM, né, problemas na ATM, mas não percebo que eu estou todo dia com a tensão ali manifesta. Ou então eu tenho uma enxaqueca específica, né, da área de enxaqueca, e eu estou com uma tensão de área cervical e nem percebo. Ou eu estou com uma baixa respiratória, por exemplo, estou com uma insuficiência respiratória, uma falta de ar por uma ansiedade, que pode se manifestar com mais presença da ansiedade, e eu não percebo que eu vivo assim, contraído na parte superior do corpo. Eu não percebo que soltar o ar pode me ajudar, eu acho que a falta de ar eu tenho que respirar mais. Então são pequenas técnicas, pequenas compreensões que eu acho que a gente vai fazer lembrança. Porque Sim. O corpo vital, ele sabe ele tem essa sabedoria. O corpo vital, digo assim, um corpo que está pulsando, um corpo que está vivendo com estado de pulsação, estado de vitalidade, ele tem essa sabedoria. Agora, como fazer isso virar linguagem de compreensão diante do que me contrai, diante do que me tensiona, esse é o nosso desafio. Sim. Então, ao invés de eu ficar preso também nas reações que podem dar, eu sugiro que a gente veja como isso vai movimentando as minhas tensões. Por exemplo, eu gosto sempre de citar isso nas práticas, um cachorro com medo, o que acontece com ele? Todo mundo vai lembrar que um cachorro com medo coloca o quê? Coloca o rabo entre as pernas. Ele faz um movimento de contração pélvica que roda o quadril com o sacro para dentro, fazendo com que a contração pélvica amplie. Desta forma, ele está contraindo também a estrutura do abdômen e também a estrutura do diafragma. Com este movimento, o que acontece? Já vai respirar menos, já vai ter um monte de outros efeitos que em cada pessoa serão efeitos diferentes.
o fato de trazer a consciência para determinadas estruturações musculares ou de reações na vida modifica o estado psíquico. Sim. Então é Sim. nesse sentido que eu e a Janete vamos querer trabalhar e provocar que a pessoa que estiver com a gente venha pesquisar como o meu corpo é plástico para mim, como que ele está se estruturando, como que ele pode ser mais maleável, como que ele pode pulsar vitalmente nesse sentido. Sim. Acho que é por aí, Janete, vai me ajudando aí sempre. Bom, bem-vinda, Wilma Nunes, né? De longe, lá de Rondônia. Bianca também está conosco e várias outras pessoas. Muito bom, né? Poder contar com vocês aqui. Se tiverem perguntas, vocês podem escrever, tá? Quem ainda está, né? Quem está conosco pode escrever aí. Martins também entrou agora, bem-vindo. Se vocês tiverem perguntas, quiserem saber algo, né, a respeito aí do nosso trabalho, desse projeto, né, que é o projeto Entre Pausa, vocês podem também nos perguntar. Boa noite, Wilma, muito bom ter você aqui. Rodrigo, quando você começou a falar da TRE, eu acho que você já estava nos dizendo, né? Oh, Martins dizendo, meu terapeuta Rodrigo, saudades daquelas massagens nas costas. Ó, Rodrigo, fazendo sucesso aí ao seu trabalho. Então, Rodrigo, acho que você já estava introduzindo, né, a próxima questão que a gente tinha colocado no nosso roteiro aqui, que é o que fazer então, né? Nós estamos aí diante de situações que nos cobram o tempo inteiro, que nos convidam o tempo inteiro à desconexão, porque nós temos que produzir muito o tempo todo em ritmo extremamente acelerado, né? Isso muitas vezes nos tirando da presença, né? E nós estamos aí vendo notícias o tempo inteiro nos jornais, recebendo nos nossos consultórios pessoas com muita dificuldade de lidar, né, com o aqui, com o agora, com o momento presente, exatamente por causa dessa dificuldade de contato consigo mesmas, né? De contato consigo, com o outro e com o ambiente, que é um tripé extremamente necessário para a nossa saúde, né? Para a nossa saúde integral, não só para a nossa saúde física, mas saúde mental, saúde relacional. Então, o que a gente pode fazer, né? O que dá para fazer nesse contexto que nós estamos vivendo? O que a gente propõe com a Entrepausa, né? Com esse projeto? A nossa proposta é o quê? Então, o que a gente pode fazer, né? Para, primeiro, evitar o adoecimento, e segundo, ou em primeiro, que aí a ordem aqui não importa, mas assim, para manter a nossa saúde, né? Para manter a nossa saúde, a nossa vitalidade, para manter a nossa força, a nossa energia, né? Para manter a nossa disposição, mesmo em momentos, às vezes, tão difíceis. O que a gente pode fazer, Rodrigo? O que você tem pensado e que a gente vai depois desenvolver, né? Nesse nosso encontro aí do dia 12 de abril. Eu vou tentar falar um pouco assim como é que eu penso o encontro para dizer o que a gente vai desenvolver e como é que eu penso o encontro no efeito para quem vivencia, tá? No efeito assim, nesse lugar de reconexão com o seu ambiente, né? A gente pensa ambiente, né? Ambiente pode ser meu corpo, ambiente pode ser minha relação com o outro, o ambiente pode ser o próprio ambiente fora, né? A casa, a natureza, né? Primeiro, como que eu estou me relacionando com esses diversos ambientes? O que esses diversos ambientes causam em mim e o que eu retorno para o ambiente? Refletir sobre esse espaço-tempo, né? Por isso, Entre Pausas, eu acho rico esse título, porque ele vai fazer a gente refletir sobre essa pausa, sobre essa escuta, sobre esse sentir. Porque eu sempre penso, se não tem pausa, não tem escuta, não tem sentir, né? E com essa pausa possível que a gente vai buscar, seja onde a gente estiver, a gente vai escolher um ritmo para atuar. E aí, o que é a proposta do nosso trabalho? É que a gente possa perceber em qual ritmo eu preciso atuar
Por isso não tem meta de fazer uma meta, vamos chegar a um processo que você vai ter uma solução. Não é, talvez como diz, eu vou usar sempre as teorias do TRE, porque elas são niveladoras, acho que elas são bem contemporâneas. Não tem meta, o importante é que a gente possa estar no caminho, não a meta. Então, esse lugar de estar em contato consigo, na escuta de si, vivenciando essas escutas, vai fazer uma diferença. E qual é a diferença que eu sinto? Por exemplo, se eu reconheço que determinadas áreas do meu corpo, outro corpo um pouco, estão em tensão, como que eu posso perceber essa tensão e como que eu posso dissolvê-la? Tem lugares que não dá de dissolver num dia só, precisa de conteúdo analítico, precisa de conteúdo prático, de exercício, precisa de alimentação, precisa de muitas ferramentas associadas. Por isso que nós não vamos querer em 4 horas resolver, mas nós queremos pelo menos despertar como que esse corpo está me dizendo dessa tensão. Como que eu posso sentir que essa energia pode correr para baixo? Como que eu posso distensionar uma contração pélvica? Ou como eu posso melhorar a minha amplitude respiratória? Por exemplo, uma das técnicas que eu gosto muito de trabalhar associada é com o vago ventral, com os trabalhos de vago ventral, né, do sistema vago ventral, e a gente trabalha nessa tríade, né, do sistema vago dorsal, simpático e o vago ventral. Entender essa tríade nas suas reações do cotidiano é muito bom, porque quando você entende que você entrou sem perceber no estado vago dorsal, e você reconhecer que você entrou num estado vago dorsal, te dá uma sabedoria para lidar diferente com o próprio estado. Por exemplo, ou quando você percebe que você vai para um lugar simpático, que você sempre reage à vida de forma simpatotônica, você sempre está numa reação luta e fuga. Não é um simpático equilibrado com vago ventral, é um simpático de luta e fuga. Então, qualquer situação que chega, por exemplo, vou vir para a live. Ai, meu Deus, como é que vai ser? Jesus, estou tremendo. Deixa tremer, está tremendo, vamos para o TRE, deixa tremer. Qual que é a reação que eu costumo repetir como efeito histórico ou vivencial? Ou como é que é toda uma relação lá? Estou bem tranquilo aqui com vocês, com quem está aqui, a Janete conhece, nós estamos aqui entre amigos, entre pessoas que nos conhecem, têm um conhecimento, têm uma presença. Não, eu vou lá para um estado mais ventral. Então, esse trabalho no corpo é possível de conhecer. Esse que eu chamaria essa percepção dos estados. Isso modifica toda a nossa leitura de como eu reajo em determinados momentos, seja emocional, seja psicologicamente, seja de forma pensamento, seja energeticamente, seja tensional ou não. E isso é um caminho, por exemplo, esse é um dos caminhos. Pensando bioenergeticamente, pensando no Lowen, pensando nessas equipes que trabalharam tanto desde o Reich até chegar, eu vou dizer que é do Reich até chegar ao Berceli, né, que são a qualidade desses trabalhos corporais que vão se costurando. Eu acho que é uma trama de costura entre tantos projetos para a saúde humana, para a saúde pública, nesse sentido, para a saúde coletiva, e no trânsito entre essas diversas teorias, o que tem ali é uma possibilidade de escuta, de como é que eu estou escutando a minha sensação interna, como é que a minha emoção ou a minha relação interfere no meu corpo, ou na minha forma de lidar com o outro, lidar comigo. Então, dá de pensar também como que eu estou fazendo um convite para o meu sistema límbico, por exemplo, para lidar entre o sistema reptiliano, que é de luta e fuga, o sistema córtex-frontal, que é um sistema completamente informacional. Como que eu estou fazendo lidar com o meu sentir, com as minhas emoções? Como é que eu estou lidando? Como é que eu estou fazendo essas pontes na minha vida? Né? Pensando em outras práticas, por exemplo, dá de pensar nas práticas de conhecimento dos alongamentos das fáscias, por exemplo. O que é um alongamento de fáscia? Alongamento de fáscia pode ser num trabalho, vamos dizer, de massagem, pode,
mas pode ser também, às vezes, em pequenos exercícios de espreguiçamento, pequenos estados de compreensão de como eu posso abrir espaços nos meus tecidos. O fato de eu melhorar a minha respiração, eu ampliei o alongamento da minha face, né? Sim. Por exemplo, eu gosto de trabalhar muito na prática lá do parque, como a gente conhece, vem muita gente diferente, a gente não conhece o histórico das pessoas, né? As pessoas chegam lá, vão participar da primeira vez. Eu gosto de trabalhar também com a sutilização das musculaturas faciais, por exemplo. Por quê? Porque já é evidência que quando eu sutilizo a minha musculatura e começo a trazer um estado de mais aproximado do relaxamento, do sorriso. Claro, se a pessoa estiver triste, vai ser mais difícil mexer com isso, mas só o fato de trazer a expressão, eu comunico o meu corpo para um lugar mais ventral, por exemplo. Esse é só um exemplo. Eu posso também trabalhar com os trabalhos da vegetoterapia, no sentido, não para trabalhar uma vegetoterapia analítica somente, mas no sentido da intervenção, como eu penso como um diálogo com uma educação nesse sentido. Olha, esse segmento ele está conectado com essas percepções. Eu não preciso fazer uma vegetoterapia de 15 minutos nessa prática, nós não vamos buscar isso. Mas nós vamos buscar que os segmentos sejam reconhecidos como espaços de consciência, como espaços de percepção de como flui um segmento que está mais ativado, ou está menos ativado, ou está mais contraído, ou está menos contraído. Então foi nesse sentido que eu acho que são as saídas, né, o que fazer, são descobrir esses diversos caminhos, né, Janete? Sim, sim, sim. E interessante, né, Rodrigo, na sua fala, quando você começa dizendo, é preciso dar uma paradinha, né? É preciso fazer uma pausa. É preciso ter essa intenção, esse desejo, né, de se conhecer, de se observar. Por isso que a gente colocou que nesse projeto nós temos aí 3 expressões importantes, né? Uma que é auto-reconhecimento, auto-percepção, né? Que leva a esse autoconhecimento e que leva a um autocuidado e uma autoexpressão. Então, esse trabalho que a gente tem feito, já tem feito de outras formas, né, em outros projetos, mas agora de forma mais estruturada no entrepausa, tem esse objetivo, né, de promover um tempo, de promover ali um espaço, um lugar, um momento, um lugar seguro. Você falou aí de segurança, o quanto é importante, né, quando a gente traz as teorias, a teoria polivagal, né, com o trabalho aí do nervo vago, ventral, né, que é exatamente essa teoria que nos ensina que uma das questões importantes para a nossa saúde é encontrar esse lugar de segurança. É estarmos vivendo em relações seguras, em espaços seguros, em lugares seguros. Então, o que a gente propõe nesse projeto é ter um momento para essa pausa, para essa parada, um momento e um lugar, né, que seja apropriado, um lugar seguro, com técnicas seguras, com pessoas que estão ali dispostas, né, a fazer esse momento, um momento de reflexão, um momento de autoconhecimento, um momento de contato consigo mesmas, né, para então poder identificar no seu corpo, né, tensões, identificar ali pontos que precisam ser trabalhados, identificar sensações, sentimentos, memórias, né, traumas, identificar o que precisa ser mudado, o que precisa ser melhorado, e poder, então, a partir das técnicas, né, que nós vamos trabalhar ali, entrar em contato com essas situações, trabalhá-las, vivenciá-las, e poder sair desse encontro, então, né, com novas perspectivas, com novas visões, com novas possibilidades, né, entendendo que é possível se autorregular. Eu acho que a grande questão nossa é trabalhar técnicas, e aí a gente passa, né, pela polivagal, a gente passa pela bioenergética, a gente passa pela vegetoterapia, a gente passa pela TRE e por várias práticas aí haitianas, né, corporais haitianas, com o objetivo, né, de que cada um possa se conhecer um pouco melhor e aí então possa se regular.
se autorregular. Aprender a como lidar, né, com as suas sensações e administrá-las. Aprender a como lidar com as suas emoções e a como administrá-las. A lidar com os sentimentos e a como administrá-los. Porque é um grande desafio, né, Rodrigo? A gente conseguir realmente conhecer o nosso corpo, conhecer as nossas sensações, os nossos sentimentos e conseguir e saber lidar. E saber lidar. Então, como é que eu lido, né, com uma situação quando o meu coração dispara? Quando eu começo a tremer, quando eu começo a transpirar, quando a minha boca fica seca, ou seja, quando eu estou num estado de alerta. Como é que eu lido com isso? O que eu posso fazer com isso? Então, a gente vai aprendendo com as práticas corporais, né, a respirar, a liberar essa vibração, esse tremor para poder se autorregular, né? A olhar para um ponto fixo, encontrar ali uma segurança, né? Então, a gente vai aprendendo com as práticas corporais a como lidar melhor com as nossas emoções, né? E é claro, com isso, a gente chega, então, no nosso objetivo maior, né? Com esse trabalho que a gente está chamando aqui de entrepausa, que é chegar nas sensações de prazer, né, Rodrigo? Acho que é importante agora, nesse momento da live aqui, a gente falar um pouquinho disso, né? O que é essa história de que o nosso corpo pulsa, de que o nosso corpo vibra, né? De que nós temos uma pulsação que é natural, que é do nosso organismo, né? E que essa pulsação, ela pode chegar a um estado de prazer. E uma vez sentindo o prazer, a gente tem saúde, né? A gente tem qualidade de vida, a gente tem vitalidade, a gente tem energia. Rodrigo, como é que é essa história do prazer, né? Como é que você tem trabalhado com as técnicas corporais e com a busca dessa vibração, que é uma vibração que traz prazer para o corpo, e que traz vitalidade, que traz energia, que traz saúde? Eu acho que essa pergunta ela me provoca assim, uma coisa muito legal, porque eu acho que quando a pessoa consegue escutar isso no corpo dela, às vezes prazer a gente bota muito vinculado a um sexo genitalizado, né? Não, o prazer está às vezes num suavizar. Isso é prazeroso. É como eu distensiono, é como eu vivo muitas coisas com uma perspectiva de bem-estar. Podemos associar com o estado de bem-estar. Mas eu quero só fazer uma costura aqui com uma memória que me veio. Primeiro, esse trabalho, ele é um trabalho que auxilia quem está já em trabalho de análise ou em trabalho terapêutico, sendo atendido ou por outra pessoa, na sua história de vida, nos seus atendimentos. Por quê? Porque esse trabalho ele vai ajudar você a fazer um reconhecimento, às vezes, daquele lugar que na sua análise ou no seu trabalho fica ali fixado, paralisado. A gente vai poder talvez dar um estímulo maior para que você possa ultrapassar um pouquinho isso e voltar para quando voltar para seu trabalho de clínica terapêutica, na sua própria análise, você rever por outras perspectivas as mesmas coisas, talvez. Essa é uma das coisas que eu acho importante, porque o trabalho também ajuda a gente a dar passos na onde a gente está muito paralisado no nosso trabalho também. Por isso que ele faça ser vital. E quando a gente mexe em vitalidade, a gente mexe num caminho de reencontro, uma força para a saúde, né? E eu vou trazer 2 exemplos aqui que eu acho bem legal, falando de educação e falando também, voltando ao sintoma, né? Por exemplo, tem um caso de uma moça que eu atendo, que ela está um processo de endometriose e todo o ciclo menstrual ela sente muita dor, por exemplo. Só que o que ela já vem fazendo, a gente vem trabalhando há mais tempo. Qual que é o nosso trabalho hoje? Nosso trabalho é que ela reconheça como ela pode fazer o corpo dela pulsar melhor. Como que ela pode ter mais vitalidade, sentir onde está a contração. O que a gente foi construindo nesse trabalho dela? A gente está construindo que quando vai chegando próximo do ciclo menstrual, onde a dor amplia, o que a gente tem feito? A gente tem usado as práticas que ela já foi se desenvolvendo, descobrindo como que ela distensiona certas áreas, para que ela possa estar respirando melhor, estar fluindo melhor, tendo mais habilidade no lidar com as tensões. O que a dor faz? Vamos falar desse útero que se passa, dessa região que dói. Essa dor
vem, contrai. Ao invés de eu só permitir que o meu útero, não tem útero, né, mas nesse sentido, que o útero contraia, eu começo a contrair as costas, eu começo a contrair o pescoço, eu começo a contrair. Daqui a pouco ela já não está nem se movendo de tanta dor. E eu entendo que no movimento há uma contração que faz esse movimento. Mas imagina se eu vou gerando exercícios que eu vou me abrindo, gerando pulso, gerando vitalidade em outras áreas que não estão relacionadas ao pulso específico do útero. E aí eu começo a entender que o meu corpo ele pode estar aqui está solto, mas aqui ele pode estar sentindo no útero. Ele pode estar solto aqui e está sentindo no útero. Aí eu começo a identificar as diferentes tons, vou falar em tons, mas as diferentes tensões específicas, como eu reajo a determinadas situações. Por exemplo, nesse caso específico, a gente conseguiu já diminuir muito o remédio que ela tomava no processo, quando ela consegue fazer os trabalhos e abrir um pouco outras áreas do corpo, porque ela paralisava por inteiro. Quando ela começou a entender essas pulsações, por isso que eu digo que é um trabalho de autoeducação, é um trabalho de reconhecimento de onde eu reajo ao que está me incomodando, ao que está me interferindo na minha vida. Por exemplo, muitos casos de enxaqueca, eu vou falar, mas para falar do trabalho do prazer. A pessoa tem enxaqueca e ela entra em estado de contração. Eu tenho casos de clientes que já foram trabalhando com o trabalho respiratório e começaram a usar trabalhos de expiração contínua e consciente e lenta. Respira 3, mantém, respira, expira 8, bem sonorizando. A tendência é que essas tensões cervicais diminuam muito. Tem muitos trabalhos que podem ajudar. E o que eu quero dizer quando a gente fala em prazer, voltando para a tua pergunta, Janete? Eu quero dizer isso, é educar-se a poder estar fluindo. O prazer tem a ver com vitalidade, tem a ver com sexualidade, tem a ver com segurança. Né? O prazer tem a ver com segurança. É muito bom estar aqui, estar tranquilo, podendo raciocinar livremente, me sentir seguro. Porque eu não sei que eu não sei tudo. Eu estou aprendendo todo dia. Então, saber que eu posso me equivocar é um prazer danado, porque assim eu faço a vida ser mais viva. Mas se eu tiver uma meta de não errar em nenhuma palavra, aqui ou em nenhuma situação, eu já estou numa tensão. Então, isso não é prazeroso, isso já é contrativo, isso já é o oposto do que a gente vem buscando. Né? Então, eu acho que falar em prazer é falar em reconhecimento, é falar em escuta, é falar em afago, em afeto. E às vezes, dizer eu posso reiniciar minha vida a partir de um novo lugar, porque é ter segurança para fazer recomeços. Sim, né? Nesse sim. sentido. O prazer tem a ver com poder olhar aqui e me sentir seguro na relação, por exemplo, aqui com a Janete, nesse sentido de trabalho, porque ela pode me compor, me dar um suporte, enquanto que eu não consigo fazer tudo, ela faz uma parte. Então, o prazer tem a ver muito com o que é coletivo, o que é humano. Onde tem coletividade, o sistema ele já se relaxa, ele se apoia. Eu vou dar um exemplo assim, o que me emocionou. Eu fiz um lançamento de um livro lá na Guarda, em Baú, recentemente, do meu segundo livro, que é uma história, uma fábula. E quando eu vi, estava tudo montado lá pelos meus amigos, claro, o trabalho meu também, mas de repente tinha uma equipe de trabalho gigante, quer dizer, sentir esse prazer de sentir-se integrado, isso é prazer, né? Sim. Ou sentir, às vezes, que tem alguém que nos liga, que nos escuta, isso é prazer. Então, quando a gente pensa em corpo, a gente pensa em vitalidade, a gente pensa em relação, a gente vai pensar que o que pulsa é o que está vivo, e o que está vivo se relaciona. Então, eu vou me relacionar melhor se eu estou pulsando melhor. E pulsar é reconhecer o que às vezes é não tirar a atenção, às vezes é reconhecer que aquela tensão me defende na minha história de vida. E eu reconhecendo que determinada tensão me ajuda a estar em determinado lugar, eu vou ter menos reações daquela tensão. Porque as tensões, sim, o fato de agora eu vou estar só relaxado, isso é uma mentira, isso é uma falsa verdade. Né? Eu vou estar realmente com as minhas tensões, porque o Rodrigo, que nasceu lá na família tal, que viveu assim, chegou com uma estruturação. A Janete na dela, e cada um que está aqui na sua. Então,
O prazer é talvez como eu posso melhorar a minha relação comigo diante da minha própria estrutura estruturada no tempo. Então, é isso que tem a ver com o prazer. Muito isso, bom, mim, eu acho que Rodrigo. é um reconhecimento bem vital desse fluxo de ciclo emocional nesse sentido. Sim, Rodrigo, muito bom te ouvir. E agora eu já começo a ficar ligada no tempo, né? Que a gente já está aí com, acho que quase já com 50 minutos. Eu tenho muito tempo que eu não faço live, nem sei mais quanto tempo dura aqui, viu, gente? Mas eu queria registrar, né, que o Mauro, o querido Mauro, passou por aqui. Marcelo Brandão, que eu não vejo há muitos anos, desejou boa noite aí para nós, né? Abel, também. O Aurélio, a Amanda, o Marcos, Jorge, o projeto, acho que compartilhado, né? Compartilhando a vida, projeto Compartilhando a Vida. Então, muito bom esse tempo aqui com vocês, em que nós falamos um pouquinho, né, sobre os desafios desse momento, um momento de muita agitação, de muita cobrança, de muita produção, de muita correria, né, Rodrigo? E o desafio que é fazer uma pausa, parar um pouquinho para sentir, para pensar, para refletir, para compreender, né, para nos compreender, para compreender os nossos processos, as nossas sensações, sentimentos, emoções, pensamentos, e assim poder então, né, sentindo o nosso corpo, percebendo as nossas sensações, compreender melhor o que nos acomete, o que nos acontece e poder, então, atuar diante disso, né, de uma forma melhor, né, poder viver de uma forma melhor, com mais vitalidade, com pulsação, com essa pulsação natural que o Rodrigo veio trazendo aí pra gente e que é geradora de prazer, né, de vitalidade. E aí, Rodrigo, eu acho que a gente podia agora, rapidinho, falar um pouco, né, desse nosso trabalho, que vai acontecer no dia 12, que vai ser, né, pessoal, uma continuidade. A live hoje, ela veio a gente começar, para a gente aquecer, né? Na verdade, é um esquenta, né, um aquecimento nosso aqui para o dia 12 de abril, no período da manhã. Nós estaremos, então, durante 4 horas, propondo, né, que você aí que está assistindo, que você faça uma parada, né, que você pare um pouquinho, faça uma pausa e venha conosco, né, participar de várias técnicas aí, participar de um momento mesmo de parada, de reconexão, um momento para você compreender melhor a si mesmo, né, então um momento para autoconhecimento, para autorregulação e para autoexpressão. A gente está usando esses 3 termos aí para marcar esse nosso encontro. E aí, Rodrigo, eu preciso, enquanto você fala um pouquinho agora, anotar os nomes, né? Eu vou anotar aqui, pessoal. Eu peguei um papelzinho, vou anotar os nomes dos que estão aqui ainda, né, até esse finalzinho, para a gente fazer o sorteio. Então, a gente precisa conseguir fazer o sorteio antes que a live termine, tá, Rodrigo? Então, eu vou pedir que você falar um pouquinho enquanto eu anoto os nomes. Só para lembrar que o encontro será em Goiânia, né? Porque eu estou vendo aqui que tem gente de Santa Catarina aí também, só se pegar um jetinho e vir para cá estar com a gente. Mas são bem-vindos, são muito bem-vindos a Goiânia. Mas, Rodrigo, deixa eu só pedir uma coisa. Quem ainda está, só para eu me organizar aqui, porque passaram muitas pessoas, quem ainda está, podia agora colocar aí estou aqui, ou boa noite, estou aqui, quero participar, né, consigo vir a Goiânia, ou estou em Goiânia, porque aí eu consigo ser mais objetiva aqui. Pode ser, pessoal? Então, quem ainda está presente e quer participar no dia 12, né, quer que eu faça aqui o sorteio, a Luciane voltou, tinha caído. Luciane, se você quiser participar do dia 12, coloca aí, eu quero, né, tenho interesse, estou aqui, Heloísa, Luciane. Enquanto você fala, Rodrigo, eu vou fechando. Eu vou fazer, na verdade, esse convite dizendo que nós vamos para um lugar de estudo, né? Porque a gente vai... porque saber do corpo de cada um sabe do seu corpo, cada um sabe da sua mente, da sua história. E por isso que é um lugar de estudo. Como o nosso trabalho vai trabalhar, no sentido como nós pretendemos trabalhar com esse projeto, com essas práticas, interligando toda essa costura das terapias haitianas junto com... até chegar no TRE, como uma forma de estudo. É como se a gente pudesse encontrar no autoestudo
estudo as compreensões que são significativas para a gente. Porque não dá de eu prometer, vamos chegar lá ou aqui, não, é cada um no seu tamanho, do seu espaço, no seu tempo. O que a gente quer fazer é convidar para esse estudo. Claro, com a minha experiência, com a experiência da Janete, a gente tem muitas ferramentas. E aí, claro, somando com a própria experiência de vida de cada um, porque é um entrelaçar de informações. E que as vivências vão ter as suas medidas e vão ter as suas compreensões a partir desse estudo. Então, são 4 horas de estudo onde a gente vai ter um começo, meio e fim de algumas práticas que vão tentar fazer com que a gente reconheça como o nosso corpo pode criar espaços que nos ajudem a estar mais vitalizados. Seria isso a minha fala final aqui. Agradecer a todos que passaram também, Janete. Agradecer você nessa... É bom trabalhar com a Janete, que ela é super, assim, organizada, ela é uma verdadeira professora, assim, nesse sentido, é proativa, é doce, né? Eu tenho aprendido muito com ela. Se eu chegar um pouquinho mais próximo das qualidades que a Janete tem, eu vou melhorar muito. Tem que falar isso porque é verdade, eu tenho que falar, é uma companheira de trabalho que nos auxilia aqui e realmente tem desenvolvido grandes trabalhos aqui em Goiás, né, em Goiânia principalmente, com os projetos e com as aulas que ela dá nesse sentido. E aqui não estou falando porque é verdade, tem muita dedicação. Então, eu agradeço aí a todos também, Janete. Vamos ver quem foi o felizardo ou a felizarda. Então, pessoal, eu escrevi todos os nomes aqui, ó, nesses papeizinhos, acho que dá para vocês verem, né? Ui, tá até caindo aqui o papel. Rodrigo, eu vou tirar um de olho fechado. De olho fechado, tirei esse papelzinho aqui. Vamos ver então. Vamos ver quem vai ser o felizardo ou a felizarda. Isadora. Olha aqui, pessoal. Isadora, tá meio escrito rapidinho aqui, mas é o nome que está aí na identificação dela. Parabéns a você. Entre em contato com a gente para a gente te explicar então direitinho, né? E pessoal, gratidão, né, por vocês terem vindo aqui hoje, tirado esse tempo, né, Rodrigo, terem feito essa pequena pausa aí de 1 hora para a gente conversar um pouquinho, né, sobre esse nosso momento, os desafios que a gente tem. Então, que vocês possam aproveitar bastante o restante da noite. E tendo aí algum comentário, alguma dúvida, algo que vocês queiram compartilhar, entre em contato também conosco pelo Instagram. E vamos continuar com essa conversa, né? E desenvolver vários outros projetos, tá? Para quem tem interesse em participar conosco da TRE, nós temos um projeto também no Parque Flamboyant, 2 domingos por mês. Entrem aí no Desestressa nos Parques, no Instagram, que vocês vão acompanhar direitinho também as datas. São bem-vindos, bem-vindas conosco também nesse projeto. Últimas, ou as palavras mais recentes aí, Rodrigo, para finalizar? Eu queria agradecer também a oportunidade de estar com vocês aqui nessa live, nesse espaço virtual, né? E que eu tenha podido, de alguma forma, junto com a Janete, esclarecer e também provocar em vocês assim uma pausa para vocês refletirem sobre os tempos de vocês e sobre as pulsações que a vida tem trazido aí nesse sentido. E agradeço assim imensamente essa parceria com a Janete e a acolhida de vocês aí nesse tempo à noite aqui, tá? Um abraço a todos. Obrigada, pessoal, e até logo. Boa noite. Boa noite.